Então, novamente, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de desenho mecânico. Hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto, turma do horário AB manhã. E a nossa aula de hoje... Só um instantinho aqui, estou ajeitando algumas transições, ok? E a nossa aula de hoje é justamente falando em relação a uma atividade de reforço de aprendizado, né? Onde nós vamos representar alguns elementos das vistas ortográficas, alguns elementos por meio de vistas ortográficas, né? Esse reforço, essa atividade é como reforço de aprendizado, e vocês vão ter uma atividade aí para desenvolver no fim de semana, tá? Ela não é para entrega, ela é apenas para a aprendizagem. Então, aqui dentro desse documento, primeiramente, antes da gente começar a falar dele, lá dentro do nosso AVA, se vocês olharem, por exemplo, a aula de segunda-feira, né, que foi a nossa teoria, você vai ver lá que, quando a gente fala de projeções, a gente colocou lá uma pecinha para ser feita, né, alguns vídeos de outros professores aí ensinando essa parte de apresentação das vistas e a gravação da nossa aula. Se você entrar aqui hoje no material nosso didático de hoje, o horário da nossa disciplina aqui de quarta-feira, tá? Você vai ver essa nossa atividade. Vistas ortográficas, ela está aberta aí, né? Ó. E aí você vai ver que tem justamente esse documento que está sendo apresentado na tela. Então esse documento ele traz uma explanação do que deve ser feito, como deve ser feito. Aí você rolando para baixo, você vai ver aqui uma peça, uma geometria, né? Apresentada. Essa peça, ela não traz dimensões. Hoje, nosso intuito não é se preocupar com as dimensões, e sim com a forma de representar os elementos, tá? Nessa representação, entre a própria folha, você tem aqui um papel milimetrado, caso você queira imprimir e executar na sua casa. Senão, você pode trabalhar um papel ofício, um A4, branco normal, tá? Então, são 5 pecinhas. Temos essa primeira, essa segunda peça, tá? Veja que todas elas têm apenas uma medida. Essa única medida é de referência, para a gente ter elas como saída aí para alguma particularidade ou algum detalhamento, algum ponto inicial de referência. Temos uma terceira peça, uma quarta peça e uma quinta pecinha, que é uma montagem, tá? Então nós deixamos aí uma montagem também para a gente começar a fazer algumas representações de elementos distintos dentro do mesmo desenho. Com isso, dentro do material, o que você vai ver? Esse documento e o PDF 3D de todas as peças, tá? Não se assuste. Por que o PDF 3D? O PDF 3D, ele vai nos ajudar aí, ó. Não é esse, desculpa, esse aqui é o nosso documento. Tá aqui. O PDF 3D de cada peça, ele vai nos ajudar a mexer a peça como se ela estivesse na nossa mão, né? Para eu ver quais são os detalhes, quais são as arestas, quais são os pontos visíveis e ocultos da nossa peça, tá? E aí você realizar o desenho. Para auxiliar nesse desenho hoje, o que eu vou fazer com vocês? Tá? Eu vou usar um outro sistema aqui, onde aí na tela de vocês está aparecendo, eu tenho aqui algumas ferramentas, eu coloquei um papel, infelizmente minha mesa também é branca, tá? Mas eu vou colocar um papel aqui sobre ela, para a gente desenhar sobre esse papel. É uma borracha normal. Eu, particularmente, eu tenho 2 lapiseiras de grafites diferentes, mas você pode desenhar com lápis, com qualquer elemento aí na sua casa. Esses artifícios, por que eu uso? Eu tenho aqui uma ponta mais fina, que eu faço a geometria inicialmente, né, de forma mais leve, e depois eu tenho uma com um grafite um pouco mais grosso, um HB2, por exemplo, e aonde eu consigo fazer o contorno final da minha peça, tá? Não, se eu só tiver um lápis, não tem problema, eu vou usar somente uma mesmo. Então, um lápis, uma borracha vai ser o que a gente vai precisar aí para a nossa atividade. Posso ter em casa também uma régua, né? Algum outro elemento aí que facilite a nossa vida. E o nosso intuito da aula de hoje, então, é a gente aqui, ó, eu vou até sumir a tela aí só para facilitar aí a visualização e interpretação da gente, é a gente pegar aqui, observar a nossa peça, e a fim de fazer uma estratégia de desenho,
tá? Como assim? Porque é uma estratégia. Logicamente, eu vou olhar a minha peça, e a gente viu a aula passada que, em função, né, em função das posições que você escolhe lá para desenhar, como vista frontal, né, vista superior, lateral esquerda ou direita, a sua peça pode estar limitada a 2 ou 3 vistas, né? Então, a decisão do projetista como representar a peça e vai levar à consequência de quantas vistas ele precisa. Eu escolhi essa peçazinha cilíndrica aqui por uma característica bem interessante. Dentre os alunos, às vezes eles falam que essa aqui é a que tem a maior complexidade em função de você desenhar ela, tá? Posso usar outras ferramentas como auxílio aí para como a gente pode falar, a validação, o uso do software. Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como a gente vai validar nosso desenho por meio do software, né? E nós vamos fazer ele aqui, a mão livre, aqui na nossa outra segunda tela, ali onde tem um lápis. Então vamos lá. Primeiramente, estratégia de desenho, tá? Eu vou colocar meu papel aqui na posição retrato, ele está em pé, né? Ele está ao longo aqui da minha folha. Eu poderia trabalhar ele uma paisagem, talvez para vocês fique difícil entender, mas aqui ele estaria em paisagem. Assim ele está em retrato. Essa minha peça, por ser uma peça cilíndrica, alguma característica que eu posso usar, por exemplo, dependendo da forma ou vista frontal que eu escolher, eu consigo representar em 2 ou 3 vistas. Então, eu acredito, analisando essa minha peça aqui, se eu colocar uma vista frontal como esta aqui, por exemplo, nessa vista, o que eu vou conseguir detalhar da minha peça? A geometria dela de forma geral, e haverão arestas ocultas, né? Se eu aplicar um corte aqui, por exemplo, só configurar esse meu corte aqui, pronto. Exibir de uma outra forma aqui. Deixa eu ver se esse aqui vai ser melhor. Não. Vou fazer por aqui o corte. Veja que eu teria esses rebaixos ocultos, esse furo interno oculto. Tranquilo. Não é problema, eles são bem lineares. Então, se eu, por acaso, escolher aquela vista como frontal, essa aqui, ó, posteriormente, se eu colocar uma vista superior, que vai aparecer dessa forma, eu já consigo detalhar meu objeto por completo, ok? Então, vou fazer com vocês a realização dessa peça aqui no nosso papel na lateral, tá? Como a gente faria isso? Então, primeiramente, eu vou escolher a minha vista frontal, que vai ser essa. Vou tentar deixar ela aqui mais ou menos na nossa posição, tá? E aí, o que eu vou observar? Eu vou ver que ela tem uma geometria retangular aqui embaixo, né? Olha, acaba sendo um retângulo. Eu tenho um outro retângulo aqui em cima, que ele tem uma forma cilíndrica, mas inicialmente não tem importância, porque eu vou fazer em 2 dimensões o nosso desenho, né? E eu tenho essa curvatura aqui, ó, né? Esse fillet na transição desses dois. Tenho a geometria aqui desse recorte, e internamente eu tenho esses 2 rasgos e o furo no centro. Legal. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o meu papel, logicamente eu vou pensar a área do meu papel, a limitância. Eu posso começar desenhando minha peça trabalhando riscos mais leves. Eu não tenho papel milimetrado para ter como orientação, e eu também não vou fazer uso de régua, tá? Alguns alunos comentaram comigo que poderiam não ter uma régua em casa. Eu acredito que vocês são futuros engenheiros, então vocês conseguem aí pensar numa outra solução para usar como uma régua, né? Pegar ali alguma peça que tem um lado plano, você consegue aí talvez trabalhar como régua. Mas eu vou trabalhar sem régua aqui. Vamos lá? Então, para desenhar essa minha peça, primeiramente, o que eu vou analisar nela aqui, né? Ó, aquele contorno geral dela. Então, se eu começar a fazer a minha transição aqui, ó, inicialmente está claro para vocês porque eu uso um traço mais leve, tá? Porque esse traço, ele é uma orientação para mim em função das geometrias, né? Então, minha peça, ela tem aproximadamente essa é a geometria inicial. Detalhe, veja que aqui o nosso intuito não é fazer o detalhamento técnico completo dessa peça em questão de um documento já técnico. Essa documentação nós vamos aprender a fazer no software. Eu estou fazendo um croquis aqui para que eu leve a informação dessa peça para uma outra pessoa, para um colega, né? Então eu tenho que detalhar ela aqui a fim de que aqui ele entenda por completo a nossa peça.
Essa minha peça, por exemplo, ela tem aqui, ó, essa linha, ela junta com esta, porque se eu olhar aqui nessa transição, ó, essa parte aqui da peça, ó, onde está passando o mouse ali, ela tem uma linha, né, de transição entre esses círculos. Como também eu tenho esse fillet, né? Então esse fillet aqui, ó, eu vou desenhar ele inicialmente aqui com calma, tá, ó. Ah, professor, tá ficando um monte de rabisco aí no seu desenho. Não tem problema, porque a gente tem borracha, tá? Com a borracha, depois, nós vamos começar algumas transições. Então, vem aqui, ó, apago uma parte que eu não quero, por isso que eu estou usando um traço mais leve, né, ó. E aí eu começo a deixar as arestas importantes visíveis. Professor, por que essa linha apareceu aí agora? Essa aqui. Veja que na nossa peça existe uma transição de um plano curvo para um outro cilindro, né? Outro plano. Se você tem mudanças de plano, você tem aqui a interseção dessa peça. Ou seja, você tem uma aresta ali onde tem a interseção. Ok? Temos aqui na nossa peça, ó, nessa região aqui, o nosso rasgo. Tá, ó. Então, esse rasgo ele está representado aqui no centro da peça. Ele é visível, então eu vou colocar ele aqui. Ok, veja que ele está no centro. E aqui, tecnicamente, eu tenho já a geometria, posso até dar uma reforçada aqui para vocês observarem melhor. Eu já tenho a geometria da minha peça em relação à minha vista frontal. No entanto, eu estou só apresentando aqui para vocês as arestas visíveis, né? Ó. E as arestas ocultas da minha peça? O que eu tenho de aresta oculta na minha peça? Quando eu faço a transição dela aqui para o lado, ó, vejo aqui ela, aí eu vejo que eu tenho esse rasgo aqui, então eu tenho esse plano aqui dentro, eu tenho que representar ele aqui, ó, né, ó. Veja que ele tem uma distância aqui, ó, do final dessa curvatura, né, ó, para essa aresta aqui. Legal. Então eu vou representá-la aqui, ó, como uma linha pontilhada. E aqui é a nossa outra aresta pontilhada, tá? Para vocês pode estar parecendo maciço, mas ela está pontilhada aí, viu, pessoal? Veja que meu papel está fixo, tá? Isso aqui pode ser uma característica de desenho. Se você precisar mexer o papel na hora do desenho, eu não vejo problema. Como também se você tivesse uma régua, né? Ó, por exemplo, aqui, não vou usar régua, mas essa parte aqui de baixo, ela estaria bem mais alinhada, né? Em relação à geometria. Feita essa minha peça, eu preciso gerar aqui... Opa, tem mais um detalhe interno, né? Minha peça tem esse furo aqui central, ó. E esse furo ele é passante, né? Ó, vazado lá para o outro lado. Veja que ele tem aqui, talvez, ó, a geometria. Vamos colocar ela de frente aqui, ó. A largura dele aqui, ó, é similar à minha transição, meu raso aqui, né? Ó. Então, o que eu vou fazer nele aqui? Eu vou colocar aqui uma linha pontilhada. Veja que aqui está no traço. Se eu achar que ele ficou um pouco estreito, que eu acho aqui agora, eu vou refazer aqui a minha geometria e vou apenas aumentar ele para cá. Consequentemente, nessa mesma linha, eu tenho uma pontilhada aqui, ó. Eu vou fazer um pouco mais espaçado para ver se ela aparece pontilhada para vocês. E ela vai até lá em cima. Pronto. Aqui nós fizemos o detalhamento completo da vista frontal da nossa peça, né? Ó, veja aí. Ok? Partindo daí, se eu olhar ela de cima, eu vou ter a vista superior. A vista superior é justamente essa que está na tela aqui, ó. Deixa eu só tentar alinhar um pouquinho mais ela pra gente. Né, ó. Essa é a nossa vista superior. Se eu estou vendo ela de cima, no primeiro diedro, a gente trabalha, a projeção dela ocorre aonde? Embaixo, né? A vista superior, a vista frontal, aqui, ó, nossa vista frontal, né? Ela fica representada, quando eu olho de cima, a vista superior ela fica embaixo. Consequentemente, vou fazer algumas marcações aqui, ó. Eu sei que a largura da minha peça é mais ou menos por aqui. A outra largura aqui. Essa mesma proporção eu vou tentar trazer para cá, ó. Tá? E aí eu vou começar a traçar aqui a geometria da minha peça, tá? Não tenho compasso, poderia usar um compasso,
Então, a gente vai fazendo aqui, estou fazendo a mão livre mesmo, por isso esses tipos de rabisco, a fim de que depois eu chegar na minha peça final, tá? Lembrando, qualquer dúvida é só entrar, só falar, viu, pessoal? Eu não tô tendo visão do bate-papo, mas qualquer coisa aí vocês falam aí que é mais fácil. Então eu tenho aqui mais ou menos a geometria cilíndrica. Ficou muito risco, professor. Você vai lá e apaga, né? Levemente eles, depois você reforça ali alguma outra. Legal. Se eu observar aqui, ó, nessa mesma linha, eu tenho aqui no centro, ó, meu cilindro, né, ó. Legal. Aqui, ó, eu tenho depois o meu fillet, né, ó. Essa mesma linha aqui, ó. Fazendo chamado. Vou ter aqui também, ó, os meus rasgos, tá? Estou fazendo marcações porque eles me auxiliam aí em alguns elementos. Então, vou fazer essa parte central aqui, ó, da minha peça. Tá? Não se assustem inicialmente. Vou fazer a parte do fillet aqui, ó. Né, ó. O papel milimetrado, ele ajuda bastante, porque você tem parâmetros, né? Eu poderia usar o número de quadrantes aqui para a transição, mas a ideia não é usar ele, justamente porque muitos de vocês podem não ter acesso a ele em casa. Então, a gente está fazendo um papel normal, tá? Aqui, ó, eu tenho uma transição de um círculo central, de um furo central aqui, ó, onde eles têm a mesma largura, né, ó. Então, aqui eu teria essa peça. Aqui eu teria essa minha outra peça, todos eles alinhados, tá? Consequentemente, aqui também, ó. Veja que meu desenho inicial é um rabisco, né? É um monte de transições, tranquilo. Eu posso vir agora aqui com a minha borracha e começar a trabalhar, né, algumas geometrias que facilitem aí, geometria não, desculpa, o traçado um pouco mais espesso, né, a fim de delimitar a minha peça corretamente. Tá? Opa. Aqui, essas arestas elas não aparecem, não, então já vou tirar elas aqui. Né, ó. Veja a questão de proporção, né? Questão de caracterização da peça. Nesta vista superior, eu não tenho, como a gente pode falar, o aresta oculta, né? Todas as arestas se tornam visíveis. Ah, professor, então essa aqui poderia ser a sua vista frontal? Na sua estratégia, talvez sim, poderia. Aqui ele ficou um pouco fora de centro, né? Eles. Essa parte aqui, ó. Opa, só para colocar aqui. Porque o que nosso intuito aqui não é um desenho artístico, né? Mas é um desenho técnico que represente o nosso componente, ok? Temos aqui, então, as nossas geometrias. Posso fazer um reforço aqui ó, na minha linha. Estou fazendo apenas o reforço aqui delas. Tá? Veja que nós estamos fazendo desenho totalmente à mão livre, ok? Posso passar levemente a borracha aqui, ó, as linhas mais claras, né? Aquele primeira marcação que a gente fez, eles acabam sumindo. Dessa forma, a gente vai tendo a origem, as geometrias da nossa peça. Veja que existe um certo alinhamento, ele não é 100% perfeito, mas a gente tem aqui a vista superior da nossa peça.
Lembrando, se você olhar aqui, ela está alinhada no centro, então eu posso colocar, por exemplo, uma linha de centro aqui, caso alguém ache interessante colocar, traço, ponto, aí eu venho ele até o meu centro aqui, que ela está alinhada, né, entre as duas, e aqui a gente tem a representação completa dessa peça, ou seja, nessas duas vistas é o suficiente para a gente poder detalhar por completo a nossa peça. Como assim? Porque eu sei que é por completo. Se eu precisar aqui dessa altura, eu tenho. Se eu precisar da altura completa, nós temos como medir. Temos aqui o raio do fillet, né? Diâmetros, eu usaria essa imagem para os diâmetros, né? Então tem um diâmetro externo, o diâmetro aqui, o furo. Tem a profundidade das arestas aqui, ó, que eu posso colocar. A largura delas, ó, todas elas aqui eu posso fazer a medição por aqui. E aqui, então, nessas duas vistas, eu tenho todas as arestas da peça visível. Consequentemente, nós podemos executá-la, né? Tipo assim, dimensioná-la por completo. Para vocês, é muito complexo isso? Foi difícil ou não? Se alguém quiser falar. Quando falar, a tela vai sumir, não tem problema, tá? Tem alguém por aí? Bate-papo aqui, eu tô tranquilo, Renan aqui. Não tenho muito acesso ao bate-papo aqui, mas tá certo. Feito isso, o que nós podemos fazer? Acho que deu para entender bem. Legal. Tem aqueles outros vídeos lá no material do AVA, né? Que é justamente explicando a gente fazer essas transições. Quando nós olharmos aqui, ó, eu vou só sair da nossa folhazinha aqui e ampliar essa aqui. Então veja que dentro do nosso documento lá, ó, vou colocar dessa forma aqui, um pouquinho mais aqui. Nós temos aqui uma explanação, né? De a folha 1 até a 5, são 5 peças a serem desenhadas, uma delas a gente fez aqui agora. A questão da apresentação, detalhar os componentes, determinação das demais dimensões da peça, critério de cada projetista. Então você vai ver que a peça ela não traz medidas, ela traz apenas uma como referência, tá? Para você fazer. E aí aqui nesse papel eu deixei um espaço. Deixa eu só subir aqui de novo. Caso você queira fazer no papel milimetrado, é só você imprimir, caso quem puder imprimir. Se você não puder, pegue um papel lá normal, igual eu fiz aqui na aula agora, e a gente desenha ele tranquilamente, tá? E aí nós vamos caminhando, então tem... Opa, desculpa. Essa aqui é a primeira peça. Lembrando, lá no AVA, todas elas estão em PDF 3D, tanto a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, tá? Então, a qualquer momento, qualquer uma delas, você consegue abrir aí como essa nossa montagem aqui e observar a mesma. Por exemplo, aqui, ó, vamos abrir aqui a peça 1. Lembra lá, né, ó, clico na tela, opções, confiar, clico aqui de novo, tá aqui a pecinha número 1. Então, você vai observar os detalhes dela, né, ó, o canto abaulado, o canto vivo aqui, ó, rebaixo, né, ó. E além disso, vocês ainda têm um recurso lá do seu melhor amigo, né? Lembra lá do SolidWorks? Olha ele aí. Nós podemos nele aqui, por exemplo, abrir a nossa peça. Ele vai abrir aqui. Está abrindo. E perguntar para ele, justamente, né, ver com ele como ficaria. Aqui, ó, é a nossa pecinha desenhada, tá, ó. Dentro do SolidWorks, veja que é a mesma peça. Venho aqui, coloco nas vistas alinhadas, então nós falamos que, inicialmente essa aqui, ó, era a minha vista frontal. Feito isso, eu posso vir aqui mudar a exibição e colocar com as arestas, apenas as arestas visíveis. Isso aqui é justamente o que a gente precisa desenhar na nossa peça de aresta maciça, tá? E aí, se eu vier aqui também, transição, colocar as arestas ocultas, veja o alinhamento. Tem um pequeno erro de desenho aí, ó, veja como ela não está simétrico, né, ó. Tem que corrigir isso aqui depois. Mas aí você consegue observar que o que são as arestas pontilhadas, né? Então a gente usou aqui, ó, essa aresta pontilhada e aqui a do furo, tá? Vou voltar ele para o material maciço. Vou mudar aqui um pouquinho a vista dele, ó. Vou colocar ele agora na vista superior.
Calma. Esse aqui, ó. Tá aqui ele. Vou transformá-lo em arestas ocultas e invisíveis, visíveis e invisíveis. E aí aqui nós temos a vista similar. Opa, calma aí. Só fazer uma técnica aqui, vamos ver se vai dar certo. Está fora do nosso script, mas vai encaixar aqui. Estou fazendo isso rapidinho. Só para vocês compreenderem, talvez fique mais fácil aqui, só um minuto. Por que eu estou fazendo isso? Para colocar o nosso papel aqui do lado. Então você vai ver que ó, essa imagem que nós desenhamos aqui é similar a essa que nós desenhamos aqui, que é a nossa vista superior. Ok? E só voltando aqui para a nossa vista frontal, vou colocar ela aqui, ó. Tirar um pouquinho do zoom para a gente poder observar. Aqui em cima, ó. É legal, né? Aqui em cima, ó, vocês conseguem ver ela. E aí você vai ver que é justamente essa geometria aqui que nós desenhamos por aqui. Ok? Pessoal, o que fica de missão para vocês? Né? Dentro lá do nosso AVA, então, lá do material didático aqui, ó, né, do AVA, fica uma atividade de vistas ortográficas no papel, tá? E via software. Software é a forma de você fazer a sua correção. Então, você vai ver lá, tem explicação, né? O aluno deverá desenhar à mão livre. É permitido o uso de ferramentas manuais de desenho, como régua, transferidor, compasso, etc., esquadro. Você escolhe o que você achar mais interessante. As vistas ortográficas necessárias de cada componente representado é uma decisão sua. Então, você vai determinar lá qual é a vista frontal para você e, consequentemente, a partir dela vai gerar as demais vistas. Essa atividade é de caráter de reforço de aprendizado, né? Ó, e não tem valor de pontuação como componente de nenhuma das AVs. Não tem participação de componentes das nossas notas, tá? É permitido o uso do software como auxílio. Então, pessoal, essa atividade ficará para vocês. Ela está lá no Fórum Online, são as 5 peças. 2, terceira, quarta e quinta peça, ok? Caso alguém tenha alguma dúvida, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, WhatsApp, né? Antes da gente chegar nos finalmente da aula, por favor, coloque o nome de vocês aí no chat, né? Ó. Nome aqui. Opa. Nome aqui, ó. Legal. E aí, pessoal, usem o tempo da disciplina que ainda nós temos aí ainda 1 hora, tecnicamente, nossa disciplina. Comecem a trabalhar, não deixe para depois. Então, já 1 hora dedicada aí para a nossa aula, a gente já pode começar a fazer e realizar nossos esboços. Se essa nossa aula fosse presencial hoje, seria justamente dessa forma. Eu faria essa explanação lá para vocês, lá no quadro, lá na frente, e depois vocês iam começar lá dentro da aula mesmo, realizar a atividade. As que sobrassem, vocês levariam para fazer em casa. Lembrando, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma conferência, pelo grupo do WhatsApp mesmo, bata uma foto, manda lá, quando possível a gente responde. Compare com o software e veja que você tem diversas ferramentas na sua mão para realizar qualquer detalhamento técnico de um desenho, ok? Pessoal, alguma dúvida sobre hoje? Questionamento? Opa, pode falar, Nicolas. Sobre o software, vamos lá. Quando eu baixei, ele veio com outros programas. Sim, vamos lá, interessante. Eu já tirei aqui da minha área de trabalho vários, ele abre Redraw, o SolidWorks Electrical, né? Abre vários outros. A gente só usa esse iconezinho aqui, ó. Só um minuto. O SolidWorks 2018, tá? Ó. Eu não tenho como dar zoom aí para vocês, mas a gente usa esse aqui, ó, somente ele. Os demais são atalhos, não que são outros programas instalados. Eles estão dentro da mesma plataforma. Só o Redraw, que é um outro, que é um segundo programa.
mas eles estão desabilitados, tá? Então, você consegue abrir ele aí que ele vai pesar na sua máquina, se ele abrir. Mas, inicialmente, a gente vai usar só o SolidWorks 2018, tranquilo? É que o pacote ele vem completo, né? A versão estudantil é tão interessante que ele é o máximo do software, então ele traz tudo, tranquilo? Não, não tem problema desinstalar. Cuidado só que desinstalar. Desinstale o withdrawal, o elétrico, né? Eu lembro que no grupo aqui alguém mandou uma foto, não sei se foi nesse, e aí só cuidado para não desinstalar, por exemplo, algumas banco de dados como Toolbox, que mais? O elétrico, deixe só esse mesmo, dá certo. Você desinstalando os demais, deixando só 2018, não tem problema. Tranquilo? O meu é 2020, professor. Ele abriu todos também? Ah, não. Aí vai ficar lá, SolidWorks 2020, não tem problema, entendeu? Eu coloquei 2018, que eu tô com 2018 aqui ainda. Vai aparecer SolidWorks 2020. O 2020 eu não instalei ainda. Apareceu também os outros programas? Apareceu uma porrada também, mas foi de boas para apagar. Então vocês podem desabilitar eles lá. Tranquilo? Quando eu faço uma peça no software, tem como eu salvar em PDF 3D? Com certeza. É o software que salva em PDF 3D, né? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou voltar lá para a isometria, vou colocar aqui o material nela, só para a gente poder salvar ela aqui, tá? Pessoal, só uma dica interessante, as transições aqui, ó, de vistas, tem essa aqui, ó, que é só superfície, ó, ele não mostra as arestas, ó. A peça fica meio lisa aí, às vezes você pode usar outras técnicas. Então você vai vir aqui, ó, essa ele mostra as arestas, é mais fácil de interpretar. Quando eu pego ele aqui, por exemplo, deixa eu fazer só uma mudança para a gente poder salvar ele diferente. Eu vou colocar uma cor nele aqui, ó. Eu selecionei ele aqui, tem aqui, ó, aparências. Não é cena, é cor. Vamos falar que ele é de madeira. Diversos, material estúdio não. Orgânico, madeira aqui. Vamos colocar alguma característica dessa. Carvalho aqui, ó. Aí, colocamos ele como se fosse de madeira, tá? Feito isso, vou vir aqui ó, em arquivo, salvar como, né? Ó. Ele vai abrir uma pastinha aí onde você queira salvar. Tem o nome aqui da minha peça, eu vou salvar ela como 1. Eu mudo aqui a minha extensão para PDF, ó, fica aqui embaixo. Cuidado, PDF. Aí tem aqui, ó, opções. Salvar como PDF, ó, 3D. Seleciono ela. Eu coloco aqui sempre para exibir depois de salvo, né? Você pode colocar outra opção para não exibir. Eu vou deixar exibir. Opções. Resolução do seu PDF 3D. Ele tem baixa, média, alta ou máxima. Eu, particularmente, sempre deixo na máxima, porque eu uso ela como intuito para vocês aprenderem, né? E aí, então, vou lá e dou no OK. Vou colocar aqui salvar. Veja que ele vai pedir para pensar um pouquinho, ele vai abrir aí nessa mesma tela o PDF já salvo. Eu mudei madeira, só para vocês verem que quando ele salvar o PDF, ele vai vir na textura de madeira lá. Porque senão vocês podiam falar que era aquele que eu já tinha salvo. Tranquilo? Ele abriu aqui. Tá abrindo aí agora, ó. Né, ó. Logicamente ele não abre direto. Opções, confiar, né, ó. Clico na tela. Veio aí a nossa pecinha agora com textura de madeira. Tranquilo? É o próprio software que salva o PDF 3D, é o software que gera. Legal, Nicolas, show de bola. Henrique, alguns alunos tiveram problemas com a instalação. Alguns deles está associado à versão do Windows. Tem gente que ainda algum Windows lá, Windows 7, tem uns Windows que ele não roda o software. Aí eu tentei entrar em contato com a Unifor, falei com o pessoal do Natio, a Unifor ela não pode dar esse suporte, porque entra numa parte que não cabe a ela cuidar, que é essa parte de software, hardware da sua máquina. Eu dei uma dica para alguns alunos que tiveram dificuldade, infelizmente procurar algum técnico de informática, alguém que possa ter um pouco mais de conhecimento e auxiliem vocês ou atualizar o Windows e fazer a instalação, ou achar uma outra forma de instalação. Tranquilo? Mas assim...
O máximo que eu Professor, posso o meu fazer é Windows essa. é o 7, rodou nele. Oi? Hein? O meu Windows é o 7, rodou nele. E rodou? Aham, o SolidWorks 2020. Pô, legal, então, olha aí. Teve muita luta. Talvez, então, seja alguma atualização, mesmo sendo do Windows 2007, que não está permitindo ele ser instalado. Alguns alunos tiveram esse problema, entendeu? Na hora da instalação, o Windows dava uma telinha como incompatível. Talvez seja algum pacote, alguma atualização lá que não permitiu. Então, dá certo. Interessante, ó, já é um outro dado aí que a gente recebeu de outra informação. Tranquilo, pessoal? Sobre hoje, mais alguma dúvida? Ah, não é porque é 32 bits? Pode ser também, viu? O Henrique falou aí, né? Por isso que eu falei que talvez seja interessante conversar com algum colega, algum parceiro aí, algum que você conheça, que dê o apoio para você nessa parte de hardware, né? Nessa parte de informática aí, digamos assim. Tá? Ah, tem isso também, né? Pô, o meu eu baixei 64 bits. 64 bits, exatamente. Talvez pode ser o problema aí. Então veja que não tem como a gente auxiliar muito, porque cada caso é um caso, né? A disciplina nossa aqui hoje são 16 alunos, são 3 turmas, só minha, tem mais o professor Mauro ainda. Então, ou seja, é muito aluno, de forma que a gente não tem como acessar cada um e auxiliar. Tranquilo? Pessoal, mais alguma dúvida? Espero que vocês tenham achado interessante essa aula aí. Ela foi algumas transições, né, algumas mudanças aí somente para a gente poder visualizar os elementos e trabalhar as telas. No mais, eu agradeço a atenção de todos. Lembrem-se que tem a nossa sempre meio de comunicação, ferramenta Torpedo e WhatsApp, né? Para a gente poder se comunicar. Então, pessoal, façam atividade, desenvolvam ela, só abrir ela aqui, porque ela é muito interessante para reforço do aprendizado. A hora da gente praticar, errar, tirar dúvidas é agora, ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Colocar o nome no chat. No mais, nós nos encontramos na nossa aula de segunda-feira. Até mais, pessoal. Um abraço.